Fala galera, beleza? Mais um Plenicast. Eu sou o Renato, tô aqui com o meu fiel escudeiro Gugu. Fala pessoal, E aí, Gugu, beleza? mais uma, né? Mais uma. Vamos. E hoje o nosso convidado é um médico aqui de São Paulo, Dr. Renato Lobo. E aí, pessoal? Rê, obrigado pela presença aí, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer estar aqui, a gente vai conversar bastante, né? Boa, Rê. E a gente sempre começa perguntando um pouquinho, aliás, pedindo pro convidado se apresentar, contar um pouquinho da história, por que medicina e por que as áreas de atuação. Acho que vocês já devem ter ouvido umas histórias bem interessantes, né? Já ouvimos bastante, assim. Bom, meu nome é Renato Lobo, eu sou médico e atuo na área de emagrecimento, na parte de performance esportiva. Assim, meu lado com a medicina é algo que foi bem interessante. Eu primeiro queria algo de engenharia, tinha a cabeça bem lógica, né? Um negócio quadrado. Mas aí eu queria ter as coisas ao meu alcance, não queria depender de um chefe, algo desse tipo. Eu queria ser autônomo, ter meu próprio trabalho, né? Eu ser meu chefe. E eu gostava muito também da área de saúde. Eu sempre fui muito curioso para tudo. A gente estava até conversando, né? Bitoladão de estudo. Mas eu gosto de saber como é que as coisas funcionam. Eu queria muito isso. E aí eu falei, poxa, mas medicina vai me trazer muitas respostas ao que eu procuro. E eu queria ajudar os outros, queria ter a oportunidade de intervir. Aí, bom, decidi. Medicina. E desde que eu entrei, eu queria fazer ortopedia. Ortopedia. Eu sempre gostei da parte esportiva, né? Eu falei, é ortopedia, porque é músculo, osso, era vidrado nisso. Aula de anatomia, nossa, não faltava, tirei a melhor nota, fiquei doido com isso. Acho que muito ortopedista faz ortopedia por gostar de esporte, né? Muito. Não tinha, né, essa área, assim, não era muito evidente essa área da medicina do esporte, né? Sim, Até um tempo os atrás. mais novos são muito ligados no esporte. Os antigos já nem tanto, né? Aquele que falava, você tá com dor, para de treinar, fica um mês sem treinar. Hoje em dia já não tem mais. A gente não aceita, né? Se o médico falar, você Fica ignora estranho, né? Então, eu sempre gostei muito dessa parte esportiva. E aí fiz tudo de ortopedia na faculdade. Eu fiz faculdade aqui em São Paulo, né, na USP, e aí todo o foco é ortopedia. Você é de São Paulo? Sou de São José dos Campos, do interior. Aí vim aqui só para estudar e acabei ficando. Fui abraçado por São Paulo. E aí chegou no 5º ano, no internato. Então já era a reta final. O internato, né, o 5º e 6º ano, são 2 anos que você fica só no hospital praticamente. Tem uma outra aula, mas é contato clínico o tempo todo. Porrada. Aí passei nos estágios cirúrgicos, aí eu olhei esse negócio de ficar de pé, falei, pô, mas dá dor nas costas, fica meio incômodo ficar de pé um tempão, estresse, esse negócio de cirurgia não é para mim não. Aí quebrou tudo, né, porque 5 anos e meio eu tava querendo fazer ortopedia, aí agora, o que faz, né? Nossa. Então foi um baita baque, mas eu sabia, não quero operar, não é esse o tesão da coisa. Uhum. Antes de fazer ortopedia, tem que fazer cirurgia geral? Não, a ortopedia é acesso direto. Já acesso direto. A cirurgia geral tem várias ramificações, né? Plástica, cirurgia vascular, mas a ortopedia é algo direto mesmo, porque fica bem específico. E aí eu falei, quero trabalhar com alguma coisa de esporte, mas no consultório. Eu gostava do tete a tete. Eu queria poder conversar com o paciente, não era só ficar ali operando tudo, eu queria poder intervir de forma clínica, não cirúrgica. E aí fui conhecendo várias áreas. Pensei direto em medicina esportiva, pensei em fazer fisiatria. Fisiatria. Poucos conhecem fisiatria. Pois não é tão uma área tradicional. de reabilitação. Verdade. Muito legal, muito legal. Desde quem tem alguma sequela de lesão medular, por exemplo, um acidente grave, ou se você tem uma tendinite. Fisiatra é um dos melhores profissionais para você ser tratado, reabilitado. Sim. Aí pensei em fazer isso, aí eu falava para os meus amigos, vou fazer fisiatria. Aí o quê? Fisioterapia? Mas você não é médico? Eu, não, mas é uma área. Então eu fui ver, poucas pessoas conhecem. Sim. Não é muito popular. Exato. E aí, por fim, depois da faculdade, trabalhando, eu conheci a nutrologia. Aí eu me apaixonei. Falei, olha quanta coisa que eu não aprendi na faculdade, que eu estou aprendendo aqui, e eu poderia influenciar
os meus pacientes, desde o internato, desde antes, com esse conhecimento e não é algo difundido. É isso que eu quero trabalhar. Olha como que você consegue ajudar, né? Você emagrece a pessoa, você tira a pessoa que tem resistência à insulina, você reverte o quadro, quem tem pressão alta você consegue melhorar, mudando o estilo de vida, reeducando o paciente, né? Então, é algo que eu me apaixonei, achei muito legal. E aí, a gente que é da área de saúde tem um poder muito grande de influenciar nisso, né? Sim. Ô, Rê, por que que você acha que a nutrição é tão relevante para a saúde, a gente sabe disso, mas por que que não tem na graduação do médico? Ou tem muito Porque pouco? tem muito pouco. Em algumas faculdades, assim, eu estou dando aula para alguns alunos de medicina, e aí alguns têm um contato, mas é os que estão se modernizando, as faculdades que se atualizam mais, né? A minha é bem tradicional, assim, eles são bem quadrados, é muito bom, adoro minha faculdade, mas não tinha uma cabeça tão aberta para isso. A medicina tradicional, ela foi criada para consertar problemas. Você tem alguma coisa errada, eu vou e conserto. É igual ortopedia. Era o que eu não gostava da ortopedia, né? Se você tem uma tendinite, por exemplo, dá tilt no cérebro do ortopedista, porque não dá para operar isso agora. Então, o que que faz? Taca gelo, anti-inflamatório. Então, acaba que a resposta não é tão adequada. Né? Para de treinar, né? Aquilo que a gente falou. Não é. E se você não tem um defeito tão agudo, por exemplo, você está com a perna quebrada, aí eu conserto. Aí eu grudo ali, aí eu opero. A medicina é assim. Você tem uma deficiência grave, opa, aí eu conserto. Mas se você tiver quase deficiente, para mim você está normal. Né? Na visão tradicional da medicina. É algo binário. Ou está doente ou não está doente. Eu dou o exemplo. Pega a testosterona. Vai ver lá no laboratório. O normal é de 200 a 800 no homem. Mais ou menos isso. Então, de 200 a 800. Poxa, você é uma pessoa jovem. Você está com a sua testo lá em 220, por exemplo. O endocrinologista vai falar, não, você está normal. Volte quando você estiver doente. Mas, pô, você é uma pessoa ativa, está gerindo uma empresa, treina, faz 1000 coisas. Você não pode ter uma testosterona de 220. Mas está normal estatisticamente ali mostrando. Agora, se você tiver com 198, 199, opa, agora você está doente, agora eu vou te tratar. E era isso que eu não concordava. Caramba. E na faculdade a gente é muito focado nisso, eu ia falar algoritmos, mas não é algoritmo, é um fluxograma, é uma diretriz. E aí você segue de forma quadrada aquilo. Aí a gente estava até falando, né, que as pessoas as profissões vão ser substituídas por inteligência artificial, robô. Então, esse trabalho de você seguir um protocolo, algo assim, poxa, um robô pode fazer. Agora, você pensar em o que você pode melhorar aqui, o que você pode evitar ali, esse trabalho que exige mais raciocínio, aí sim, você não vai ser substituído, né? Então, a medicina foca muito em doença, não doença, e aí era isso que a gente aprendia na faculdade. Mas aí quando eu conheci que você pode ter um estado normal de saúde e um estado ótimo de saúde, aí que eu fiquei interessado. Isso é A legal. nutrologia te deu essa... Quando que você teve esse despertar? Foi você mesmo ou foi quando você foi fazer nutrologia? Foi pela nutrologia. Nutrologia? Assim, a gente sempre acaba tendo algumas visões, né? Você fica meio assim, nossa, esse negócio parece que tá errado, não né? tá tão certo isso, como é que é? Mas aí eu fui conhecendo, né, a nutrologia e aí que abriu minha cabeça. Aí começou, é o processo da Matrix, né? Eu escolhi a pílula ali e aí que a cabeça começou a abrir. Né? O que pode ser? Que é isso, é seu estado de saúde ótimo. É igual nota. Você tirou 5 na faculdade, só brincava, 5 é 10. 5 é 10. Se tirou 5, tá tranquilo. Mas você pensa em saúde. Você tirou 5? Beleza. Mas, poxa, e se você tirar 8, não é melhor? E 9, 10. Então, a mesma coisa, os níveis de vitaminas, de outros minerais, são importantes. Vitamina D, você vai lá pro médico tradicional, tem que estar acima de 30. Hoje em dia até falam, até acima de 20 já está bom. Mas, poxa, para quem treina, ela ajuda até a manter massa magra, melhora a resistência à insulina. Por que deixar no mínimo se eu posso deixar num valor melhor? Não estou falando de deixar em nível super alto, tóxico, mas melhor do que o mínimo.
Tem uma Entendi. margem. Sim. Entendi. Isso é importante. Você fez USP, Rê, você falou? Fiz USP. E acho que tinha até a ver com um pouco a pergunta do Gu, assim. Mas da onde que veio essa... A USP é bem tradicional, né? Bem o exemplo que você falou ali. E da onde veio esse insight de falar, pô, existe uma medicina que talvez seja uma medicina de otimização de saúde, assim, sabe? Não é porque o cara tá com saúde, ou dentro ali dos parâmetros de saúde, que ele não pode melhorar, né? Da onde teve algum lugar, alguma referência? De onde você buscou isso? Olha, teve, e você me falando isso, eu lembro que teve um pouco de resistência a isso também. Porque não é algo tradicional. O modelo tradicional, você saiu da USP, a gente tem uma baita pressão para fazer a residência e fazer lá. O Sim. pessoal é bem bairrista, assim, bem É. fechado. E fazer lá. E aí eu fiz diferente. Como eu meio que me bancava também na faculdade, então terminei a faculdade praticamente endividado, porque no internato não dava para trabalhar. Então eu tinha que trabalhar. Depois que eu me formei, eu tinha que dar plantão, eu tinha que trabalhar. Não tinha como entrar direto. E aí fui trabalhando, conhecendo as outras áreas também, vendo pacientes maus, porque tá muito acima do peso. Cara, seu problema é esse, você tá acima do peso, você não tá se alimentando bem, você tá sedentário. Poxa, eu poderia melhorar ele, mas no plantão, por exemplo, eu não tenho tempo. Eu tenho que cuidar da dor torácica dele. Eu tenho que cuidar da queixa aguda dele. Mas eu queria poder mudar a vida dele. Não, é presunção falar isso, mas eu queria, digo, influenciar melhor a vida dele. Se eu pudesse orientar ele a se alimentar um pouquinho melhor, a fazer atividade física, se eu pudesse ver como é que tá a testosterona dele também, poxa, ele tá desanimado, eu sei que tem coisa a mais ali. Será que a vitamina D dele tá boa também? Não sei. E eu não conseguia atuar nisso no pronto-socorro, porque é algo agudo, algo imediato. Aí eu comecei a ver que eu queria fazer isso no consultório. E aí, acho que em algum momento alguém me falou da nutrologia, eu já tinha ouvido falar e tudo. Aí eu fui conhecer. Aí deixa eu fazer um curso. Eu fiz um curso rápido, de uma área específica, nutrologia esportiva. Deixa eu entender como é que é. E eu fiz com pessoas bem tradicionais também. Mas isso, mesmo as pessoas sendo bem tradicionais, Já deu um... eu vi quanta coisa que tinha que a gente nunca viu. Eu nunca tinha visto na faculdade. Então, e depois, fazendo a nutrologia, eu consegui ver melhor as coisas, entender melhor. E eu vi que pacientes meus do internato, por exemplo, que alguns até acabaram indo a óbito, porque não tiveram essa visão. um aporte nutrológico, a parte nutricional não foi feita de forma adequada, ela não teve uma orientação, uma visão, os médicos que a assistiram não tiveram uma visão sobre isso. Então, quando você cuida só do básico, você acaba não Passa conseguindo muita coisa, ajudar né? tudo, Passa né? muita Você coisa. perde muita coisa. Passa muita Então, eu queria fazer algo que desse para ir além do tradicional. Tradicional tem muita gente fazendo, mas Sim. além disso, o que eu posso fazer para te otimizar? Né, você chega no meu consultório, tô olhando para você, poxa, você não tá doente, você tá bem de saúde. Mas você vai chegar com uma queixa, poxa, eu quero estar melhor. Não. Eu quero ter menos gordura, eu quero... meu pai teve infarto com tantos anos, eu quero não ter isso. Teve paciente meu que fez... Então, mas isso é uma coisa também, até na cultura das pessoas, né? Principalmente no Brasil, é uma coisa nova também, né? Porque, sei lá, por exemplo, seu pai, vamos pegar, dando seu pai, meu pai, só ia pro médico quando tava doente, né? Exatamente. A ideia era sempre essa, né? Ah, não, vou no médico se eu estiver doente. Se eu não estiver doente, que eu vou E fazer? se estiver bem mal, né? Se Porque tiver tem uns que não zoado, vão de jeito que não nenhum. queria ir, né? É verdade. Eu me lembro meu avô, por exemplo. Meu avô, ele morreu com 82 anos, ele nunca foi no médico. Quando ele foi, já era, né? Tipo... Não. Porque tinha essa visão de, tipo, eu não vou no médico pra eu evitar uma doença ou pra eu melhorar algo. Eu vou quando... Para curar algo Pra agudo, curar né? algo. Então, a ideia é isso, é você melhorar, você otimizar. Quando a gente fala de longevidade, Uhum. você está falando de evitar problema. Uma vez eu comentei algo disso e veio até um médico falar, então, se você fizer isso, você vai viver 500 anos. Você já deve ter... tipo, foi irônico assim, né? Você já deve ter quanto? 200 anos que você estuda isso? Eu, não estou falando besteira. disso. Mas se eu conseguir evitar ter doença, por que as pessoas morrem cedo? Ah, morreu porque teve um infarto. Tirando causas externas, né? Mas teve um infarto, teve um AVC, complicação do diabetes, complicação da hipertensão, câncer. A gente está vendo que câncer tem vários fatores que a gente pode prevenir. Se eu conseguir evitar ter isso, ou diminuir minha chance de ter isso,
eu vou viver mais, não concorda? Sim. Pô, diabetes encurta 15, 20 anos a vida da pessoa. E não é Se eu só não isso, tiver né? isso, já melhora. Você imagina, vamos supor, viveu 90 anos, e com 81 você teve um Alzheimer, você vai passar 9 anos da sua vida, 10% da sua vida, Dependente, né? né? Mal. Você não sabe nem do seu filho. Então, a longevidade, na realidade, é nesse sentido, de, pô, Uma deixa eu viver 90 saudável, anos. né? Tem até um médico que usa um termo que eu acho legal pra caramba, né? Que ele fala assim, você tem que ser que nem uma luz. Até o último momento tá brilhando. O dia que queimar, Isso. acabou. Boa, gostei. Legal. Tinha uma paciente minha que ela fala, eu posso escolher estar com 46 anos e tá mal, ou envelhecer com 80 anos e tá mal, ou dando mortal, ela falou, dando pirueta. Eu quero dar pirueta. Então, Você pode até morrer na pirueta. mas eu quero estar ali podendo dar pirueta. Então, são escolhas, né? Não é só viver bem. Isso que você falou foi bem interessante. Ah, eu quero viver 100 anos. Beleza, mas você vai passar dos 80 em diante mal. Não. Quero viver 100 anos bem. Sim. Bem. Melhor possível, né? E hoje em dia, né, pensa no envelhecimento. Até a questão da aposentadoria foi mudando, tudo por conta disso. Mas pensa, com 60 anos, seu avô, sua avó, ou quem viveu 100 anos atrás, com 60 anos a pessoa estava nas últimas. Tava já. Finalzinho, aquele lá, cadeira de balanço. Há 100 anos atrás nem Pijama, chegava, na verdade. Nem chegava, a pessoa estava no fim. 60 anos hoje, o cara é empresário, cuida da família, tem filho, neto, tá viajando, quer curtir a vida, ou tá solteiro e tá querendo ir para balada. Tá fazendo filho. Fazendo filho por aí. Então a pessoa tá bem, tá sexualmente ativa, intelectualmente ativa, fisicamente ativa. Perfeito. Né? Então, com 60 anos a pessoa é exigida disso. Verdade. Imagina se você... Eu dou muito exemplo da testosterona. A testosterona acompanha, pelo menos antes, acompanhava mais ou menos a sua intensidade de vida. Ah, com 20, 30 anos está lá em cima, aí com 40 vai diminuindo, 50 vai diminuindo, 60 aí fica pequenininho. Mas hoje em dia, 60 anos a pessoa está ativa com a mesma atividade de 30. Então ela tem que acompanhar esse ritmo, senão a pessoa vai perdendo o ritmo. Ah, mas é assim, o envelhecimento é assim. Eu não quero aceitar. Se você aceita, tudo bem, mas eu não quero aceitar. É igual falam da libido. Ah, mas mulher vai caindo a libido mesmo e é normal. Menopausa, você quer ter a libido boa com tantos anos? Ela quer. Qual que é o problema disso? Claro. Né? Então, o legal é isso. Você está no seu estado ideal, no seu estado, na sua melhor capacidade possível e não aceitar um envelhecimento rápido. Você pode evitar, né? Eu gosto muito de um termo que a gente usa aqui A gente tem que estar pleno. Pleno, ótimo. A ideia tem que estar vivendo plenamente, né? Mas... Ô, Rei, então, o que você acha desses conceitos aí novos que algumas instituições estão criando, inclusive a gente, na verdade, de educação voltada para uma medicina não tradicional e que usa até nomenclaturas do tipo longevidade saudável, que você falou, medicina integrativa, funcional... que mais, Gu? Enfim, e coisas do gênero. Assim. Olha, eu acho que esse é o caminho e é o que no futuro vai ser feito com muito mais frequência. Porque, assim, prevenção, a gente sabe que você economiza muito dinheiro da saúde pública prevenindo. Perfeito. Boa. Davam o exemplo da saúde, da medicina cubana, que era tida uma das melhores do mundo, tudo, mas é porque eles priorizavam a atenção primária. O que é a atenção primária? Antes dos eventos complicarem, o básico. Com o básico, você soluciona 90% das doenças. Ou dos problemas, das complicações. E o resto, aí você vai encaminhando, vai indo para especialista e tudo. Mas você consegue evitar muita coisa com o básico. E com intervenções simples. Você está visitando uma família, ou a família foi consultar por alguma coisa simples, mas você vê, poxa, mas você está acima do peso. Opa, vamos controlar isso. Ah, vamos fazer atividade física. O governo, se estimulasse isso, por exemplo, muito mais, a população ia viver mais. E para o governo é lucrativo, você vai gastar menos com saúde pública, que é uma baita dinheirão. Mesmo se você pagar a campanha da TV sobre atividade física e dá resultado. Ah, você gastou tanto na TV, mas você já vai economizar muito com desfecho, né? Ah, parar de fumar, cessar tabagismo. Por quê? Porque mais para frente... A chance da pessoa ter um câncer de bexiga, por exemplo, é muito maior. Um câncer de laringe é muito maior. E aquilo vai custar para a saúde pública. Então, prevenção
é que ficou meio banalizado os termos, né? Longevidade saudável, Uhum. medicina integrativa, e a nossa medicina tradicional começou a ser contra. A medicina é meio assim, ela é Sim. contra tudo que é novo. Por exemplo, a cirurgia de apêndice. A cirurgia normal é aquela aberta, a gente sabe que tem aquela cicatriz e tudo. Aí começaram a fazer a cirurgia videolaparoscópica, igual de tirar a vesícula, né, que é aquela que vai a câmera pelo umbigo, faz o furinho, menos invasivo. Eu tava nessa época, no começo da faculdade, e eu ouvi os cirurgiões falando, isso aí nunca vai pegar. Você tem que abrir, você tem que ver o apêndice, nunca que vai vingar isso. E agora é o normal. Então, a medicina é sempre muito preconceituosa. Tudo que é novo tem uma barreira, um entrave. E a pessoa nem quer saber estudar, ela já fala, isso aqui é bobeira, isso aqui não funciona. Se você me falar alguma coisa nova, isso aqui não funciona, isso aqui é bobeira. Isso é interessante, que eu lembrei até de um livro, que ele falar da história da medicina e tal, e basicamente conta que o cara que tinha muitos partos, muitas crianças morriam por falta de higiene, né? E aí um cara falou, pô, eu tô percebendo que acho que é falta de te lavar a mão, a gente lava a mão pra fazer, tá? E aí o cara foi ridicularizado, tá? Morreu como sendo... ele foi excluído da medicina e morreu como sendo um louco. Aí depois mundo descobriu que, na verdade, o cara tava certo. Né? E o cara foi banalizado, cara. O cara morreu, tipo, como louco, como um cara excluído. Aí depois pô, o cara tinha razão, pô. No final tava certo. Porque o que acontece? O cara mexia com o morto, né? Fazia... Como chama? Autópsia. Autópsia, né? Depois o mesmo médico ia fazer... A mesma mão ali. Mesma mão, não né? Luva, então tinha... Não sabia dessa questão da limpeza. Porque antes não sabia, né? Que se transmitia bactéria por contato, pelo ar, tudo. E aí, depois que entenderam que existia isso, aí foi mudando. Mas tudo na medicina é meio assim. E aí essa ideia de longevidade saudável, ficou meio banalizado de medicina integrativa, banalizou no começo, mas agora está sendo... Ela está sendo o novo normal, né? Tanto que até outras instituições grandes agora eles mudaram o nome, né? Chama Medicina da Qualidade... Como é que é? Medicina da Qualidade de Vida. Foi tendo outros nomes. Só para desvincular, né? Para desvincular um pouco. Harvard tem se não me engano, uma pós ou algum curso deles que é disso, de medicina do bem-estar. Medicina do estilo de vida, né? Estilo de vida, isso. Foi mudando os nomes para tentar fugir disso. Porque, assim, como em qualquer área, tem gente boa, tem gente ruim. Não, aí é... E nessa parte, ficou muito feio, assim, muitos, digamos, charlatões. Sim. E aí sujou muito o nome. Então, hoje em dia eu ouço muito falar, né, nos grupos de médico, tudo, se o médico tem muito seguidor no Instagram, é tudo charlatão. Né? Começou a ficar um baita preconceito, né? Pensamento idiota, né, na verdade. No meu grupo da faculdade estavam discutindo isso. Porque um rapaz tinha um canal no YouTube, estava grande. Mas que absurdo. Qual que é o problema? Qual o problema? E ainda criticando, porque ele vai sair daí ganhando muito mais, vai sair da faculdade ganhando muito mais do que a gente. Aproveitando esse gancho, Rê, o que você acha de médico e rede social? Que é outro ponto que eu percebo que muita gente ainda tem preconceito, muito médico. Eu respondi uma pesquisa sobre isso ontem até. É mesmo? Sim, acho que interessante. E para tentar defender um pouco mais isso. Porque a pesquisa foi bem tendenciosa para criticar os médicos que usam rede social. Ela até falava, você tem notado comportamentos inadequados nas redes sociais? Né? O que é inadequado? Se você postar uma foto do seu dia a dia, é inadequado. Se você postar uma selfie, o médico postar uma selfie, isso é uma infração ética. Mas o CRM? O CRM. É mesmo? É uma falta ética pelo CRM. Uma selfie. Aí eu loucura. até tive uma discussão com o delegado do CRM sobre isso. Falei, cara, o que define selfie é se eu estou segurando o celular ou não. Então, se alguém segurar e tirar na minha frente, ou se eu colocar... Isso não é selfie dele. Não. Então, se alguém tirar uma foto, não é selfie. Até isso tá... Sim, é um negócio muito arcaico, quadrado. Né? O Conselho de Medicina é o mais atrasado, geralmente. Os outros vão se atualizando. Até o de odonto começou a permitir depois o antes e depois. Sim, verdade. E é interessante, porque você está mostrando o seu trabalho. Imagina um cirurgião plástico. Poxa. Para ele é ultra importante. Fantástico. Olha o nariz da pessoa, como era, olha como é que ficou. Olha o seio, não vai expor, né? Mas olha o seio como é que era, como ficou. Olha a barriga como é que era, como ficou.
E A pessoa a quer pessoa, ver. né, a pessoa pega lá. E aí o conselho fala, e eu entendo o lado deles, eles falam, é porque você não pode prometer resultado. Tudo bem, eu não estou prometendo, mas olha como pode ficar. Não significa que o seu caso vai sair exatamente assim, mas olha como pode ficar. E aí rede social, por exemplo, se um paciente me marca, ele está esperando também que seja repostado. É meio que quase uma falta ética, né? Você não repostar. Muito bom. Mas eu não posso, pelo conselho, não deixo. Porque se você está Caramba, repostando que doideira, e não aquela sabia pessoa, disso, por exemplo, tem um corpo bonito, ferrou. você está me prometendo que se eu passar com você, eu vou ficar com o corpo bonito também. É isso que o conselho argumenta. Que foda. Então, é muito limitado. Ah, Aí teve uma discussão foi bem interessante porque publicaram um estudo. Gente, publicaram um estudo sério. Para publicar um estudo, você tem trabalho para fazer ele, né? Não é simples. Foi um estudo americano, se não me engano, falando sobre isso, fotos inadequadas entre mulheres cirurgiões vasculares. Era algo assim. Vulgo foto de biquíni. Foto na praia. putz, eu lembro disso. E aí começaram... esse estudo foi feito meio que condenando, e aí um monte de médico postando foto de biquíni, de sunga, porque não concordo com isso, é meu corpo, eu posso pôr do jeito que eu quiser. Só faltava essa, agora é uma censura isso, na realidade. Mas é uma infração ética pelo CRM. Poxa vida. Você vê? É que na realidade, então pelo CRM você tem que ter um Instagram Nem pode ter, com o né? seu nome, né? Tipo, Certa vai forma. Gustavo. Você Não tem posso que dizer ter Dr. separado. Gustavo, não poderia ter, tem que ser Gustavo. Você tem que ter separado. Separado. É, o Aí você pode tirar com sua pessoal família, pode E fazer. Isso. É igual o Paulo O Musi, Paulo. por exemplo, fez isso. Exatamente. O Instagram dele, ele não se identifica como médico. Todo Verdade. mundo sabe que ele pela fama dele, mas o Instagram dele é pessoal. Exatamente. E o Ele dele pode postar o que ele quiser. foi consciente, eu lembro desse processo. Ele pode postar o que ele quiser. Agora, se interessante. você se identifica como doutor, aí você já tem todas as restrições. Mas às vezes ele posta ali numa mesa de cirurgia. Agora ele começou e a tal. postar, realmente. Mas ele não se identifica É. no perfil. Não tem lá doutor Paulo Musi, Não só tem Paulo Musi, os como se títulos fosse dele, os Entendi. RQs dele, não tem. o perfil dele. Interessante. Então Mas foi que uma coisa, forma né? de meio que Ridículo. burlar isso. Mas, por exemplo, você tem que estar no Instagram, você tem que ter seu CRM, seu RQ, tem que estar tudo ali. Se você for abrir um perfil de Profissional, profissional. Então, Aí você isso tem é essa bem- limitação de não poder. Mas tem gente Que doideira. que posta mesmo assim, né? Sim, sim. É que depende de ser denunciado ou não. Tem, Deve a denunciar punição direto, é por né? denúncia. É por denúncia. E quem denuncia geralmente são médicos. Médico É, denunciando médico. Com certeza. inveja. Até porque quem não é médico nem sabe que pode ou não pode. Não sabe, É por exatamente. dor no cotovelo mesmo. E isso é feio. É muito legal você falando isso, porque a gente sabe que é isso, mas não. Mas A gente tá na mesma região aqui atendendo, você começa a atender mais que eu. eu não gostei muito de você, É. você postou tal coisa, deixa eu te denunciar. Dá trabalho denunciar, você tem que ir lá, você tem que apresentar a sua denúncia. Dá trabalho. E tem gente que faz isso. É uma inveja realmente pelo sucesso, né? Porque, De alguma outra pensa, o CRM era para punir casos de negligência, Pô, tem tanta coisa pra punir. imperícia e... Nossa, me fugiu. Negligência, imperícia e... Me fugiu o terceiro, perdão. Mas assim, se você faz algo muito fora da sua capacidade, se você comete um erro grave, é para isso que é a punição, e tá certo. São algumas infrações, Sim. e isso cabe de punição. Agora, se você você postou uma selfie, você tá ferindo, quem que eu tô ferindo se eu postar uma selfie? Pô, só se a pessoa for muito feia, né? Mas quem que você tá ferindo? Que paciente que vai sair prejudicado nisso? Né? Como assim? Quem que vai denunciar isso? Só médico denunciando médico por inveja. É muito doido. Mas Bem atrasado. essas legislações, essas regras, elas são feitas, elas foram feitas em períodos recentes, assim, em períodos que já existiam rede social? Não, isso é algo antigo. O Ficou, da selfie até foi uma atualização da regra, mas são coisas antigas. Se isso fosse revisto, mas aí cabe o conselho, né, do CREMESP, né, o Conselho do Estado, é igual eleição, né, tem a cada 4 anos, então tem que esperar vir uma chapa nova, com a cabeça mais aberta para isso e tudo. Então, são regras antigas que não acompanharam todo esse período. Vai perdurar, né? Porque quem tem cabeça aberta não necessariamente quer se envolver numa questão mais política. Disso, né? Então. Olha, eventualmente isso vai cair, porque
o conselho médico é o último a quebrar essas barreiras, né? É isso. Vai Então, ficar tão normal, né? todos os outros já estão mais permissivos quanto a isso. Aí o conselho médico ainda não, mas eventualmente vai. É igual permitir consulta online. Pô, pois é. Só permitiu em março do ano passado por conta da pandemia. Mas agora ficou e vai ficar algo corriqueiro. Não tem como voltar. Sim. Permitiu muita coisa. Permitiu que eu atendesse paciente de Manaus, atendesse paciente do Ajudou Rio, muito, do Rio Grande do Sul, de qualquer lugar. Eu não preciso necessariamente colocar a mão no paciente. Alguns casos, sim. Um cardiologista, ele tem que auscultar. Você tem uma queixa de arritmia, poxa, eu preciso te auscultar. Você tem alguma outra queixa aguda, eu preciso tocar em você, te examinar. É importante. Mas um psiquiatra, um acompanhamento clínico, algo do tipo, Exato. você não precisaria. Então, você pode atender à distância. Mas o conselho não permitia, só permitiu por causa da pandemia. Sim. É igual nutrição, né? Nutrição o pessoal não queria permitir porque não dava pra fazer avaliação antropométrica e tal. Mas isso é tão insignificante, cara, perto do todo. Eu nem acho tão importante assim a avaliação antropométrica. E às vezes o paciente já vem com a avaliação. Exato. Ele fez a avaliação em outro lugar, às vezes faz a tem várias, bio em outro lugar, e já vem com esse dado para você. E Sim. o que ele quer ver mesmo, ele quer ver o espelho mudar. É isso. Né? Que é o mais A importante. roupa tá melhor, o espelho tá melhor. Não necessariamente, às vezes você vai apresentar a mudança das medidas para ter um parâmetro objetivo, você perdeu tantos centímetros ali, você perdeu tanto nas pregas cutâneas e tal. Mas ele quer ver resultado estético, roupa, né? sim. Ou de saúde, algum Exato. marcador laboratorial, Exato. melhorando. É isso. Exato. Então você não precisa estar lá, né? Sim. Mas você falou da rede social. Se vamos supor que, né, que pudesse, que tivesse tudo bonitinho, certo? Você seria um médico do TikTok ou não? Do TikTok, não. Acho que eu não tenho muita vibe de dancinha. Você não aderiria aí ao fazer uma... Eu só não ia rebolar no... Mas dá pra no gerar TikTok. conteúdo sem dançar. Não, eu comecei a fazer até alguns vídeos, né, mostrando deficiências, né, hormonais, os sinais, né, apontando ali. Não, tal. tá super atualizado. Quase um TikToker, mas não... Não nesse Isso, nível hard, dá né? pra passar conteúdo em qualquer mídia. Assim, dá pra... Sem essas restrições, né, você poderia transmitir informação muito melhor também. Exato. Eu acho também. Porque é o que você falou, muitos já fazem isso. É que não foram punidos ou não tem medo de punição, e espero que, não, se for por isso, que não sejam punidos, porque é bobeira. Mas quem já foi chamado a atenção no CREMESP, no conselho, fica com medo, fica meio arredio de postar alguma coisa. Sim. Né? E a gente nem está falando até de antes e depois, Qualquer coisa, que é até né? mais apelativo, mas coisas simples de postar uma foto com os meus amigos na praia, com os meus amigos que eu fui num bar. De vez em quando você vai beber, de vez em quando eu vou beber, tudo bem. Então não poderia postar isso. É esquisito demais, acho muito doido. Ô, Rê, Fica bem limitado. mudando de assunto, na verdade, voltando a um assunto, você já deu a entender mais ou menos o que você pensa sobre... não sei se modulação hormonal é o termo certo. Mas, enfim, queria que você falasse mais sobre isso. O que você acha de prescrição de hormônios para a saúde, para estética, talvez? Olha, isso também é bem polêmico. Está sendo agora mais aceito, né? Mas entra de novo naquele conceito. Você está doente ou não está doente? Não está doente, então não tem nada que tratar. E aí, isso é o que eu entro em conflito, né? Se você tem uma vida ativa, se você é ativo intelectualmente, sexualmente, trabalha bem, tem seu negócio e tudo, seu parâmetro não é aquele estatístico do exame, né? E aí lembrar disso. O que o exame mostra, o exame laboratorial, aquele é o mínimo, esse é o máximo, aquilo é uma amostra populacional e é o normal. As pessoas estão distribuídas entre aquele valor, geralmente. Desvio padrão. Não significa que é certo ou errado. Né? Pensa em, sei lá, uma pessoa de 1,5 m, uma menina de 1,5 m, ela calça 33, 34. Mas o normal de calçar é de 37 a 43 de tênis. Esse é o normal. Então ela está anormal. Mas para o tamanho dela é normal. Outra pessoa é mais alta, calça 47. Ela é anormal também. Pelo parâmetro, né? Mas para ele é normal. Se ele calçasse menos, ele não ia nem se equilibrar. Então, tem que ver
o normal não é certo ou errado, né? Isso que a gente tem que tomar cuidado. Aí você vê um nível de testosterona, o mínimo, o máximo estatístico, mas para aquela pessoa, talvez ela precise de um nível melhor. Não estou falando um nível super alto, mas um nível melhor do que ela está atualmente. De vitamina D, mesma coisa. Para quem é ativo, por exemplo, fora do Brasil, em equipes, ninguém deixa a vitamina D dos atletas ficarem abaixo de 50, porque muda a performance. Atleta de alto nível, a gente estava até conversando antes, alto nível, qualquer Qualquer coisinha, né? muda a vida dele. Então, por que da outra pessoa eu posso deixar e dele, porque eu sei que melhora a performance, eu não deixo? Uhum. Assim, poxa, se eu posso fazer o melhor para aquela pessoa, por que não fazer? Perfeito. Muito E bom. aí entra, eu nem estou falando assim de tanto da parte hormonal para todo mundo, mas até a reposição hormonal era um termo, algo muito fechado, tem baita preconceito. A reposição de testosterona em homem, isso aí causa câncer de próstata, hein? Toma cuidado. E depois foi ver que não era. Não é verdade. Tem até um efeito contrário, eu acho, não tem? Assim, a incidência, que é a chance de você desenvolver o câncer, é meio que igual. Quem vai ter, quem não vai ter, não vai ter. Repondo ou não repondo. Aí, o que é esse efeito contrário? Porque quem tem a testo baixa, o câncer é mais agressivo. Quem tem a testo mais alta, e aí esse efeito contrário. O câncer é mais indolente, é mais tranquilo. A recuperação é melhor. A sobrevida de quem tem a testo mais alta e tem câncer de próstata é melhor. Caramba. Então, que contraditório. Você está falando que testosterona causa câncer de próstata, mas eu estou vendo no estudo que quem tem nível mais alto dela sobrevive mais? Pô, não está parecendo meio lógico. Sim. E se for assim, adolescente teria que ter câncer de próstata, tá com a testo super alta. Então, qual que é a relação? Porque idoso, a testo vai caindo. Legal. E aí que tem câncer de próstata. Então, qual que é a relação? Legal. Se está ficando mais baixo e tem câncer, e quando está alto não tem, Alguma coisa está errada, tá né? errado, né? E aí, para mulher, por exemplo, a reposição hormonal para mulher. Aí entra nesse conceito também. Eu já ouvi até um absurdo de médicos grandes da ginecologia e obstetrícia falarem que testosterona não é importante na mulher. Que testosterona não controla a libido na mulher. Gente, isso a gente aprende no primeiro ano, fisiologia básica. Testosterona tem relação direta com a libido. Aí você vai ver na menopausa, cai testosterona, cai estradiol, cai progesterona. Aí a mulher fica com a pele mais flácida, pega aquela mulher magra de ruim, corpo de modelo. Pós-menopausa, eu te garanto, ela vai ganhar gordura abdominal. E ela vai falar para você, mas doutor, eu tô comendo a mesma coisa e minha rotina tá a mesma. Aí vai ter gente que vai falar, ah não, você tá comendo mais porcaria, né? Ah, você tá comendo bolachinha. E ela não tá. Alheia à vontade dela, ela tá ganhando gordura abdominal. Isso acontece quando cai muito estrógeno. É o seu corpo tentando aromatizar mais, produzindo mais estradiol pela gordura, e ela ganha gordura abdominal. Então, seu corpo está querendo a reposição hormonal e seu médico não quer. As pessoas começam a cair naquele jargão, né? A pessoa está envelhecendo, o metabolismo está ficando mais lento, por isso que está... E acaba ficando, quando cai muito hormônio, acaba ficando mesmo. Mas o que é o que, né? E a gente está meio que vendo uma relação. Parece que o envelhecimento é a queda hormonal. A queda hormonal promove o envelhecimento. Algo que está bem atrelado. Lado a lado com o outro. Até a medicina anti-aging basicamente foi criada por endócrinos, né? Porque tem a ver com hormônio. Anti-envelhecimento é que ficou feio o nome, a sociedade condena um pouco, porque você não consegue, você não vai atrasar o envelhecimento. Mas é aquilo, a pessoa vive mais, então eu estou atrasando o envelhecimento dela, na verdade, né? Sim, né? Se eu atraso doenças, então ela vai viver mais. E aí, reposição hormonal é chave nisso. Tem até um estudo bem interessante com ratos gêmeos. Então, pegaram ratos ali, univitelínicos, e tiraram a glândula pineal dos dois, que é quem produz onde produz melatonina. Tiraram a glândula pineal dos dois. Um dos ratos foi alimentado, na água dele tinha melatonina, uma concentração ali adequada, e no outro nada. Então ele ficou sem o efeito dela. Gêmeos, os ratos, né? Depois de um período de tempo, e tem esse estudo, coloca a foto lado a lado, assim, é bem legal de ver, evidente, o rato sem a melatonina, sem a suplementação, tá lá pouco ativo, tipo,
no fim mesmo, com os pelos tudo caído, branco, Uhum. pelo branco, caído e pouco ativo. Enquanto o outro tá lá, pimpão, alegrão, Uhum. normal, condizente com a idade dele. Uhum. Então você vê que a queda da melatonina promoveu o envelhecimento naquele rato. Caramba. E isso tem a ver com outros hormônios também. A queda da testosterona, o homem vai ficando mais indisposto, vai diminuindo a atividade dele. Na mulher, o envelhecimento acontece pela queda hormonal, pela menopausa. E aí vai ter gente que vai falar contra a reposição, mas ela previne também muita coisa. Porque a mulher tem um escudo. O estradiol dela protege contra infarto e AVC. Então, É mulher é verdade. muito raro ter um infarto ou um AVC até a menopausa. Depois o jogo muda. Passou, aí pronto, acabou seu escudo. Aí você tá igual a todo mundo ali. Então, aí que a mulher pode sofrer com isso. E doença cardiovascular é o que mais mata no mundo. E depois câncer, né? São as doenças que mais Uhum. matam. E se eu faço a reposição hormonal na mulher, eu diminuo o risco de infarto e AVC. Então eu aumento a sobrevida dela. Perfeito. Osteoporose é uma doença da menopausa. Quase todo mundo que não é tão ativo fisicamente e entra na menopausa vai ter osteoporose. Porque tem a queda do estradiol e cai a testosterona junto, são dois hormônios que mantêm a massa óssea. E aí você perde ele, você vai perder massa óssea, óbvio. Uhum. Uhum. E aí repondo isso, você consegue prevenir. Pô, incrível. Então a reposição hormonal, na verdade, ela previne muitas doenças. Aí em relação ao câncer, a gente está vendo que o de próstata meio que já caiu por terra, né? E o de câncer de mama ainda está meio na dúvida. Antes, na década de 90, saiu um estudo, o estudo WHO, que condenou a reposição hormonal, falando que aumentou muito o risco de câncer. Mas eles usavam estrógeno equino, ou seja, pegavam estrógeno de éguas e davam, e usavam progestágeno, uma molécula modificada da progesterona. E aí esse estudo foi interrompido porque as mulheres tiveram um risco maior de câncer e tal, então pararam com isso e ficou mal falado, reposição hormonal É a ruim. câncer. Mas hoje em dia a gente usa estrógeno bioidêntico, né, que é a molécula mesmo produzida pelo corpo, a progesterona, não progestágenos. E aí com os estudos novos com essas moléculas, parece que o risco é meio que igual, não está mudando tanto, ou se aumenta, aumenta muito pouco. Mas o prejuízo que você tem com esse risco levemente aumentado é muito melhor, é bem pequeno perto do benefício que você vai ter não tendo osteoporose, diminuindo o risco de infarto, de AVC, menos gordura abdominal. O envelhecimento da pele fica diferente da mulher que faz a reposição. Uhum. Então, tudo muda. É diferente o jogo, né? É diferente, imagina. E a mulher vai ficar ativa, vai continuar com a acuidade mental dela. Estrógeno é neuroprotetor também. Diminui o risco de doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson. Então ela vai continuar trabalhando, vai continuar produzindo, vai cuidar da família, vai viajar, vai ter a vida dela. Dá um apoio Normal. até no lado comportamental, né? Porque a pessoa se sentindo mais ativa, ela vai automaticamente, né, ter uma vida mais adequada, saudável, mais saudável, né? Essa é a Legal, ideia. legal, bem legal. E aí imagina, agora com tudo, com isso, né, com esses conceitos novos, a ideia é que as pessoas vivam bem mais também. Porque o que faz a expectativa de vida no país ser tanto? Pessoas que acabam indo embora mais cedo por conta de algumas doenças que poderiam ser evitadas. Uhum. E se você consegue evitar isso, prevenir isso, a gente sabe como é que evita um monte de doença. Atividade física, controle melhor da alimentação, né? Os nutricionistas têm um papel ultra importante nisso, né? A promoção da qualidade de vida pela atividade física, um sono adequado, diminuir fatores inflamatórios e estressantes do corpo. Isso previne muito a doença. Então você consegue prolongar a vida da pessoa muito bem. Você estava falando ali do outro lado que você gosta de dar aula, né? Que você Sim. dá aula em alguma. O que você gosta de abordar? Qual assunto que você mais. Olha, o que eu mais dei aula foi de suplementação esportiva, que é bem legal, um assunto que eu gosto muito. Eu destrinchei bastante isso porque eu sou muito curioso, então eu queria ter as respostas e eu queria saber em detalhe, então eu sou muito disso. Mas sem dar uma aula super complexa, mas eu quero que você saiba o porquê, o motivo disso funcionar, o motivo de tal coisa ser indicado. Isso é legal. Quando você sabe os porquês,
o seu raciocínio fica muito mais aguçado. Então, quando você sabe só o básico, você acerta lá 70%, 80% dos casos, às vezes. Mas se você sabe com mais detalhe por quê, aí você consegue acertar muito mais. Então, as aulas que eu mais dei foram disso, e de performance esportiva em atleta, e eu falava bastante da testosterona também. Legal. Dá pra marcar um grupo em esporte, Gu. Dá pra marcar um grupo principal? Hoje não teve, né? Já vamos sair daqui. Essa parte é muito legal. Já vai de Eu gosto surpresa da aula. bastante. E aí, ultimamente, eu estava dando algumas aulas também sobre procedimentos estéticos, que é a parte que eu estou focando um pouquinho mais nesse momento, que eu estou ampliando a clínica, então está tendo um direcionamento estético também Muito maior. Que tem a ver com saúde mental também, né? Porque Autoestima, autoestima, né? O Rê, a gente tá falando de hormônio, de autoestima, e você falou em algum momento aí de libido, né? Uhum. E saúde sexual é um negócio que a galera tem vergonha de tocar no De assunto, né? abordar, e qualquer profissional teria que falar. Pô, e é um né, pilar disso. importante da vida, né? Você vai ver, a nutricionista pode melhorar isso? Pode melhorar muito, e tem vários fitoterápicos, né? Até na pós aborda bastante isso, né? E que pode ajudar. E os médicos, né? Geriatra, eu aprendi isso na geriatria. Isso foi algo muito bom, que ele falava, tem que perguntar. E aí, tá tendo relacionamento, né? Como é que tá sendo? Até porque DST pega todo mundo, né? Então você tem que aconselhar os idosos também. Mas para saber, e aí, tá funcionando bem? Como é que tá a libido? Tá igual era antes? Tá pior? Tá conseguindo manter a ereção? E para a mulher, como é que tá a lubrificação? Muda toda a vida dela, porque você está se importando com isso. Né? Então, e como você é da área de saúde, não tem muito essa barreira. Se você perguntar, assim, o paciente responde numa boa. Nunca tive problema com isso. Mas a pessoa fica feliz, porque você está se importando com isso, e é mais um ponto que você pode atuar. Então, ao invés de você focar só no emagrecimento, Sim. deixa eu melhorar seu sono, deixa eu melhorar a sua atividade sexual, deixa eu melhorar a sua evacuação, que tá ruim de ir no banheiro. Então, eu faço pergunta de tudo para a pessoa. Se tá dormindo bem, se o sono tá legal, se demora para dormir, se acorda no meio da noite, se sonha. Tudo isso só do sono. E a memória, e a concentração, como é que tá? Tem ficado doente com frequência? E seu humor, você tá mais ansioso, mais irritado? A gente consegue abordar tanta coisa, aí você tem que perguntar, né? Você tem que se importar. Verdade. E vitamina D, Rê? Por que é um assunto ainda tão polêmico, controverso? Poxa, é porque também, né? Tudo que vem de novo acaba polarizando. Então vai ter gente que vai falar, não, esse negócio aqui é um absurdo, e outros falando que isso aqui cura tudo, cura câncer. Aí também não, aí fica sujo, né? Igual teve do ozônio, né? Que teve algum profissional que estava falando que curava AIDS, câncer e tudo. Calma. Aí pronto, o CRM fechou todas as portas para o ozônio. O médico hoje não pode atuar com ozônio, Não né? pode. Não pode? Acho que é só o físio, né? Você Ou pode enfermeiro, sei indicar, lá. físio, enfermeiro, mas médico não. Caramba, enfermeiro pode, mas... Então é totalmente proibido só em estudo, só de forma experimental. Teve um estudo com ozônio na Itália para o Covid, né? Uhum. Aí não acompanhei, não sei se foi para frente ou se não foi para frente. Ele mas... diminui muito o estresse oxidativo, né? Então tem efeitos bons. Não sei se para o Covid ele ajudaria ou não sei, mas para muitas outras questões ele ajuda. Aí a vitamina D, essa é bem interessante. Eu dei uma aula sobre vitamina D focada em doenças autoimunes. E aí, de novo, vou eu lá, eu sento, começo a estudar. E eu descobri coisas bem interessantes que não era abordado quando eu aprendi na faculdade, na aula de dermato, por exemplo, nas aulas de dermato. Psoríase, que é uma doença até que bem comum. Sim. Antes tinha um estigma, agora, né, a gente conhecendo melhor, não tem. Mas quem tem psoríase sofre muito com isso. O que tem as crises, fica com as placas lá, esconde, né? Porque é feio, o que as pessoas vão achar? Vão achar que é fungo. Então, Vergonha, né? tem um estigma muito grande. E aí, eu tenho até uma amiga dermato que ela estuda bastante sobre psoríase, mas aí foca só nos medicamentos novos. Os imunomoduladores, aqueles medicamentos que é R$1.000 a semana, né? Igual... já vi uma reportagem sobre o medicamento mais caro do mundo lá, 12 milhões a dose, era algo assim. Então são medicamentos bem caros e são os mais modernos, né, os biológicos, etc. E aí estudando bastante disso, aí eu vi que
A psoríase, por exemplo, é uma doença que está relacionada à mutação do receptor de vitamina D. Então, quase todo mundo que tem psoríase tem uma mutação desse receptor de vitamina D. E a vitamina D controla a proliferação celular. Então, ela faz com que as células se reproduzam, mas de forma mais contida. E a psoríase nada mais é do que um excesso de reprodução das células da camada basal, vai proliferando e começa a descamar. Então, por falta da vitamina D, elas não conseguem ficar controladas e exacerba a reprodução. E aí, quando você dá vitamina D para esses pacientes, melhora muito a psoríase. Uma dose mais alta. Mais alta. Tanto que o primeiro tratamento para a psoríase foi helioterapia. Foi expor os pacientes ao sol. Não sabia que era por conta da vitamina D, mas sabia que quem tomava mais sol tinha menos lesão. Opa, já foi um indicativo. Indício, né? E alguns consultórios de dermato, por exemplo, tem uma luz UVB ali que vai estimular a produção de vitamina D. Então, focado em psoríase. Então, tudo tem a ver com a vitamina D, a gente já sabe disso. E aí, quem tem essa mutação no receptor, é como se o receptor fosse meio bobo. Então, para você, uma quantidade X de vitamina D dá aquele resultado, para aquela pessoa, essa quantidade X dá meio resultado. Então, ela precisa do dobro da vitamina D para ter aquela resposta. Então, geralmente, quem tem psoríase, você precisa de níveis maiores. Aí o sarrafo fica mais alto. Enquanto o mínimo que pode deixar é 30 e tá bom. Quem tem psoríase, você deixa bem mais alto. Porque o bem mais alto dele é equivalente ao mínimo seu, digamos assim. Era o que você falou da testosterona, praticamente. Exatamente. Né? Tem gente que vai precisar de mais, tem gente que precisa de menos. Se você tá lá, inativo, não tá fazendo nada, tipo, não tá trabalhando, tá em casa de boa, não faz nada da vida, talvez sua testosterona baixa esteja ok. Tá condizente com o seu estilo de vida. Agora, se você faz 1000 coisas, não tem testosterona baixa que vai aguentar um ritmo de trabalho tão alto. Sim. Então tem que estar melhor. E aí a vitamina D tem vários benefícios por conta disso, né? Desde melhora da psoríase, mas melhora as fibras do tipo 2, fibras musculares do tipo 2, você consegue manter mais elas. Para quem tem resistência à insulina, na pré-diabetes, ela melhora a sua sensibilidade à insulina. Ele faz com que o músculo consiga captar mais glicose. E aí isso melhora muito a resistência à insulina. Legal. Então ela tem vários benefícios. E aí, como ela popularizou muito, o que os médicos fazem? Nós médicos, eu estou incluso também. Às vezes eu vejo alguma coisa nova e esse negócio aqui não funciona. A gente antagoniza. Então, criou um preconceito também da vitamina D. Por exemplo, a vitamina D tem muita relação com a imunidade, mas muita, muita. Aí eu lembro que no ano passado, eu conversando com os meus amigos, falando, e vitamina D, né? Eles estavam atendendo Covid, e vitamina D, daí eles meio que deram risada. Não, eu estava falando sério. E depois foi visto, né, que quem tem nível alto de vitamina D, é muito mais difícil ter caso grave. Quase não tinha caso grave em quem tem nível mais alto de vitamina D. Ao passo que todos os casos graves era quem tem nível bem baixo. Então, poxa, parece que tem uma relação aí, né? Então tem isso daí da imunidade e tudo. Mas aí antagonizaram. Então começaram a criticar níveis altos de vitamina D. Né? Os médicos criticando o nível alto. Porque isso daí vai dar um excesso de calcificação no corpo. Postaram até um vídeo que foi fake news, depois foi desmistificado, de um coração cheio de cálcio, todo endurecido, falando, isso aqui é excesso de vitamina D. E não era uma outra doença que não tinha nada a ver com nada. Mas nível alto de vitamina D, nível tóxico, é muito difícil. A pessoa tem que se esforçar muito para conseguir. Geralmente é por erro de manipulação, são casos raríssimos. A pessoa foi manipular 10.000 unidades por dia e, na verdade, colocaram um 0 a mais. Então, ela estava tomando 100.000 por dia. E não é agudo, tipo, tomou por uma semana e deu um excesso. Não. A pessoa fez isso, sei lá, por tantos meses. 6 meses. Aí sim dá um excesso de vitamina D. É muito difícil. A pessoa tem que se esforçar muito. No consultório a gente repõe em níveis mais altos, mas sem exagero também, mas repõe de forma intramuscular, nível alto de vitamina D, e mesmo sendo uma quantidade alta, se o paciente tem um nível muito baixo, ele não consegue subir tanto.
Aí, às vezes, tem gente que fica com medo, não vai subir demais, não vai ser perigoso. Cara, você tem que tomar umas 4 dessas seguidas para ter um nível bem alto ainda. Então, é difícil, demora para subir. Pô, muito interessante. E aí, Gugu? Legal, puta papo bacana. Sempre bom, né? Trazer... Pô, gostei também. Ô, Rê, deixa eu só voltar uma coisa que eu fiquei curioso, a gente não perguntou lá no começo. Você tem médico na família, não? Não. Você foi o primeiro médico da família? Sim, eu tenho um tio, mas assim, é marido da minha tia, né, que é médico, mas eu não tive influência dele. Não teve influência pouco nesse contato sentido. Também. Então, da família mais perto, né, eu sou o único médico. E como que foi a preparação para passar na USP? Porque não é fácil, né? Foi bem difícil. Eu fiz 3 anos de cursinho lá em São José. Eu saí de escola pública também, e aí, assim, minha base era muito ruim. Uhum. Mas eu sempre tive uma coisa assim, eu sempre fui muito cabeça dura. Então, o que eu colocava na cabeça era Sei, até o aquilo fim. e ponto final. Eu brinco que é por conta do signo, né? Taurina, mais cabeça dura e tudo. Então, quando eu decidi fazer medicina, eu lembro que eu pesquisei qual que era a melhor faculdade, e aí vi da USP, pesquisei com alguns outros colegas e todo mundo falava dela. Eu falei, então é na USP que eu vou entrar. E quando eu conversei isso com alguns colegas na época, tipo, parece, né? Não viaja, né? Eu tinha feito técnico em eletrônica e eu era até um aluno tipo, bem médio, assim, da turma. Aí, conversando com o pessoal, não, até parece, né? Medicina, na USP ainda, até parece. E aí, mas foi difícil, né? Eu não tive nenhuma facilidade, assim, foi muita ralação. Eu estudei muito, muito, muito. Mas eu coloquei aquilo na cabeça e não tinha ninguém que me tirasse. Pô, que Então, bacana. eu ia conseguir e ponto final. Podia demorar, mas eu sei que eu ia conseguir. E naquela época, meus pais estavam melhor, então eu não tinha que trabalhar, né? Conseguiam manter no cursinho, então eu tive uma oportunidade muito boa, assim, Legal. também, graças a Legal, ele. legal. A eles, né? E na faculdade, daí depois eu tive que trabalhar, então... Mas eu já estava lá dentro, então tá mais tranquilo, né? Pô, que Mas eu bacana. tive que trabalhar para me manter, então eu ralei bastante. Pô, muito legal. Só que é bom, é gostoso, vale a pena. O sofrimento que a gente passa é recompensado depois, né? Não desanimou quando não passou no primeiro ano de cursinho? Não. Eu tava com uma vibe tão fixada que quando eu via o resultado, não passei, aí que eu estudava mais ainda, com raiva. Né? Eu falei, legal. quer saber? Então no próximo eu vou passar em primeiro. Eu ficava com isso na cabeça. Nem passei em primeiro, fui longe, mas... Aí não passei no segundo ano, eu falei, nossa, no próximo eu vou estudar, eu vou ser o primeiro da lista. E eu estudava com mais intensidade ainda. Então, eu acabava de ver que não estava o nome na lista, eu já começava a estudar. Legal. Eu passava as férias meio que estudando. Mas, gente, eu tenho vida social também, tá? Eu não sou tão bitoladão assim. Pô, muito Não, legal. mas quando você tem uma meta, um objetivo, às vezes você tem que abrir mão mesmo de algumas coisas, por um período que seja, né, cara? Não tem como. E olha que curioso, né? Nos primeiros anos de cursinho, que parece paradoxal eu falando isso, mas é que na época eu não atuava nessa área, não conhecia o que eu conheço agora. Eu dormia 4 horas por noite, de todo dia, 4 horas por noite. O resto do dia eu ficava estudando. Eu estudava muito, muito mesmo. Mas na aula, às vezes se eu parava um pouquinho, eu pescava, não conseguia controlar o sono, eu tinha que ficar me mexendo, né, balançando o pé ali para me manter acordado o tempo todo. Eu não tomava café, então tinha que ficar bem, bem agitado ali para me manter. Se pudesse, eu acho que eu assistia aula de pé para não dormir. Então dormia pouco, não fazia atividade física e me alimentava mal. E aí no final, no último ano, meu rendimento estava muito melhor, porque eu comecei a fazer atividade física. Eu sempre gostei, mas eu não encaixava porque eu achava melhor ficar estudando do que treinar. Comecei a fazer atividade física, estava comendo bem melhor e eu dormia. Sempre fui de dormir pouco, mas de 4 horas eu fui dormir 6 horas. Então faz uma baita diferença na concentração. Você faz 50% E aí, a mais. Né? cuidando de tudo isso, nossa, meu rendimento no estudo foi muito melhor. A boa dica, tá? Foi Legal. muito Verdade, melhor. verdade. Então, quando eu comecei a cuidar da minha saúde, as outras áreas da vida foram melhorando. Pô, que bacana. Top. Rê, Tá bate-papo legal, gostei muito. só te agradecer mesmo, foi muito legal. Foi um prazer, uma honra estar aqui. Pô, foi um prazer te conhecer, a gente não se conhecia pessoalmente.
E gostei muito, cara. Vamos marcar bom. mais coisas aí, já vamos agendar a aula Em breve mais bate-papos e aulas. e vamos criar alguma coisa aí, com certeza. Opa, tamo aí. Obrigado, Rê. Obrigado. Legal, gente. Valeu, gente. Até a próxima.